E hoje nosso convidado aqui do MPE na TV é o Dr. Rogério Sanches Cunha, ele é promotor de justiça de São Paulo e professor. O Dr. Rogério veio até Campo Grande para conversar no primeiro encontro estadual do Ministério Público para falar sobre questões controvertidas do direito penal no Supremo Tribunal. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer tê-lo por aqui, por Campo Grande. Prazer é meu. Doutor, questões controvertidas já é um assunto polêmico, né? Se você falar então de direito penal, fica mais polêmico ainda, né? E ainda mais polêmico porque estamos tratando de questões controvertidas nos tribunais superiores. Para chegar nos tribunais superiores, porque ela já vem, obviamente, com uma controvérsia que será submetida aos ministros que presumimos com reputação ilibada e notável conhecimento jurídico. Então a questão, quando chega nos tribunais superiores, ela já está com predicados de uma controvérsia que vai ser dirimida, ou espera-se que seja dirimida nos tribunais superiores, mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes os tribunais superiores divididos em turmas acaba gerando uma divergência interna, e aí acompanhamos o jeito que essa divergência caminha para uma pacificação, pelo menos pelo seu pleno. E o Ministério Público fica como? Na expectativa? Fica como espectador? Hoje o Ministério Público, e a Defensoria Pública já faz isso muito bem, o Ministério Público ele tem que deixar de ser um espectador de pedra desse acontecimento, desse filme que acontece nos tribunais superiores. O Ministério Público tem que atuar como parte nos tribunais superiores e tem que tentar, diante dessas questões controvertidas, fazer valer teses institucionais. Fazer realmente trabalho típico de escritório de advocacia. Levar suas teses, convencer os ministros e ver os seus posicionamentos, aquilo que é ideal para a sociedade, ver ser acolhido nos tribunais superiores. Mas o Tribunal Superior está aberto a isso, doutor, a receber esse tipo de pressão? Veja, nem chamaria de pressão, é uma atividade normal, saudável, dentro de um embate jurídico. Temos duas partes e o juiz equidistante julgando. Essas duas partes, elas vão, obviamente, debater. E esse debate, ele se estende, inclusive, nos tribunais superiores, com um ato de convencimento do magistrado, ministro supremo, do STJ. Não deixam de ser magistrados, muito pelo contrário, representam a alta corte da magistratura. Então, o trabalho é saudável e não se trata de lobby, ou se queira chamar de lobby, é um lobby saudável e jurídico. Isso acontece? Deve acontecer mais. A Defensoria Pública, como eu disse, ela usa bem esse expediente. Os ministérios públicos têm que trabalhar nisso. Muitas teses dos ministérios públicos estão sendo perdidas nos tribunais superiores por conta de uma inércia. Então é importante o Ministério Público trabalhar como verdadeiro escritório de advocacia das suas teses institucionais. Qual é o caminho, doutor, para que o Ministério Público se situe melhor nessa situação? Acho que o Ministério Público ele tem que primeiro decidir quais são as teses de importância para a sociedade que ele busca diuturnamente defender. E de posse dessas teses tentar fazê-las valer em primeiro grau, segundo grau e nos graus superiores, no STJ e no STF. Como? Montando verdadeiras equipes dentro dos tribunais superiores. Equipes entregando memoriais para os ministros analisarem as suas teses, sustentação oral, não deixar uma tese sem que tenha um membro do Ministério Público fazendo a sustentação oral, chamando a atenção da corte, etc. Nesse sentido. Doutor, o Ministério Público... Fala-se muito no Ministério Público de antes e de hoje, né? Que era um Ministério Público mais fechado, um Ministério Público mais arredio. Você acha que esse é o melhor caminho hoje que o Ministério Público tem tomado? Que é se abrir melhor à sociedade, que é se tornar um Ministério Público mais humano? O Ministério Público ele é o defensor maior da sociedade, penso eu. Ou seja, o Ministério Público, quando está atuando na área criminal, ele não está atuando a favor de uma vítima, ele está atuando a favor da sociedade sempre colocada em risco ou lesada na paz pública diante de um crime. O Ministério Público na área extrapenal, interesses difusos e coletivos, improbidade administrativa, consumidor, defende nada mais do que o interesse da sociedade. Então, é importante, até uma consequência lógica, nós nos aproximarmos das pessoas que servem não só de substrato para a nossa existência, mas de última finalidade da nossa atuação.
E é a população mesmo, né? Porque hoje a população está mais atuante, está cobrando mais, está usando a ouvidoria do Ministério Público. O acesso à justiça. O acesso à justiça ele foi democratizado, a Constituição de 88 principalmente, a Defensoria Pública ajudando nesse acesso à justiça. O acesso à justiça foi democratizado. E democratizando o acesso à justiça, aumenta-se a litigiosidade. Aumentando-se a litigiosidade, aumenta-se a importância, inclusive, dos operadores, em especial do Ministério Público. O senhor é professor. Está formando aí novos profissionais que vão vir a campo. Como é que anda o Ministério Público na visão dessas pessoas que ainda estão, os acadêmicos ainda? O Ministério Público ele tem trabalhado no marketing institucional, um marketing institucional interessante, através dos meios de comunicação social. Então, esse marketing institucional é importante para o operador do direito, ou esse futuro operador do direito que está nas bancas das faculdades, primeiro entender o que é o Ministério Público. Eu falo por mim, quando eu estudava direito, quando eu estava na faculdade de direito na PUC Campinas, eu não tinha noção do que era o Ministério Público. Eu conhecia o advogado e conhecia o juiz, essa figura Ministério Público, promotor de justiça, era totalmente estranha. Fui conhecer depois, fazendo estágios, etc. E aí realmente eu me apaixonei. Mas é importante esse marketing, porque o leigo ele tem na cabeça, ou pelo menos tinha, hoje por conta desse marketing melhorou. Ele tinha na cabeça o advogado e o juiz, tanto que ele fala, o promotor é o advogado de acusação. Ele tinha essa ideia. Hoje não. Hoje o Ministério Público passa a ser um importante ator dentro desse cenário e do conhecimento da camada mais pobre que antes ignorava a nossa Desconhecia existência. completamente, né, sem doutor? dúvida. Bom, a gente vai para um comercial rapidinho e voltamos para falar um pouquinho mais dessa nova cara do Ministério Público. Nós vamos para um comercial rápido e já voltamos, é rapidinho.